Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou tentar sair oficialmente desse ruivo, na verdade desse restante de ruivo que tá no meu cabelo, né? Tá bem dourado, acho que vocês conseguem perceber. E eu já tô querendo sair do ruivo já há um tempo. Eu passei uma cor um pouco mais escura há alguns meses atrás, não lembro quanto tempo mais ou menos. Mas já desbotou, né? Como o fundo do meu cabelo estava bem claro por conta do ruivo, então já desbotou e tá esse dourado aqui que eu não aguento mais dourado no meu cabelo. Esse vídeo eu vou mandar também pro Rafa Bartowski, porque recentemente ele reagiu a 2 vídeos meus no canal dele e teve bastante engajamento, né? Muita gente perguntando muitas coisas e fazendo muitos comentários, principalmente por conta do meu anterior relacionamento. E eu conversei no particular com o Rafa, ele achou que faria sentido, assim, eu explicar um pouquinho pra vocês, né, principalmente pros seguidores dele, o que aconteceu na minha história, né, sobre esse meu anterior relacionamento e tal. Então, nesse vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Detalhadamente tá tudo no meu canal, tá? Mas algumas coisas eu vou falar com vocês. Então hoje, na verdade, é isso. Eu vou oficialmente sair desse laranja, né? Porque não tão ruivo, né, gente? Tão laranja, tão dourado. Meu cabelo, pra quem não sabe, ele é essa cor, um marrom médio, né? Não é nada nem muito claro, nem muito escuro. E ele puxa pro dourado, né? Se eu ficar loira, vai puxar pro dourado. Se eu ficar ruiva, vai puxar. Então, assim, é isso que eu não gosto, né? Eu não gosto desse dourado. Eu acho que, tipo assim, não combina com o meu tom de pele, que já é um tom de pele puxado para amarelo. Então, eu não gosto. O ruivo, muita gente gostava, eu também gostava, mas a questão do ruivo, por que que eu vou sair? Por que que eu desisti? Eu desisti do ruivo porque quando eu pintava o meu cabelo, nos 2 primeiros dias que eu pintava, ficava tipo assim, bem acesa a cor. Depois começava a ficar o tom assim que eu gosto, né? Que é um pouquinho mais neutro, assim, nada com esse brilho todo, né? Eu gostava assim mais apagadinho, um ruivo mais apagadinho, então eu gostava mais assim, mais um doce de leite, eu gostava assim, né? Só que isso também ficava tipo assim, uma semana, né? Depois começava a puxar pro dourado. Então, por isso que eu desisti do ruivo, tá? Gostava do ruivo? Gostava, mas ele não fica, tipo assim, não fica uma cor, ele muda muito os tons. Então eu me irritei, perdi minha paciência, cansei e decidi escurecer. Os brancos estão aqui gritando, né? Novamente os brancos estão gritando. Então não aguento mais isso. Minha pele tá descamando um pouquinho, eu tô usando um produto pra limpar as manchas do meu rosto. Então, é isso. Hoje eu vou passar aqui, preferencialmente raiz e comprimento. Vou tentar evitar um pouquinho assim as pontas, vou passar um pouco, mas o foco é raiz e comprimento, pra tirar esse estouro desse dourado no meu cabelo, tá? No vídeo do Rafa, comentaram sobre essa camisa que eu uso. Acho que foi o Rafa mesmo que comentou. Que vai manchar, não tem problema. É só pra pintar mesmo o cabelo que eu uso essa regata aqui, tá? E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar e já começar, né, a responder alguns comentários que fizeram nos vídeos do Rafa. De coloração, eu tenho... Chuva. Começando a chuva. Eu tenho 2 que eu vou usar, que é a 47, que é um castanho médio intenso. Vai escurecer, mas por quê? Tá esse fundo dourado e eu quero, depois desbota um pouquinho, né? Então assim, eu quero que fique mais ou menos isso, sem esse brilho, eu não gosto de brilho. Então assim, eu sei que depois vai desbotar, né? Então eu quero assim um tom médio, um tom chocolate real, eu não quero esse laranjão, esse dourado, não gosto mais disso. Assistindo aos vídeos do Rafa, eu lembro que eu comento, né, da questão do branco, que eu tinha que usar uma cor base. Não tô usando cor base aqui agora. Nem lembrei de comprar. Dessa vez eu só comprei mesmo 47, né, que é um tom de chocolate, castanho médio, marrom intenso. Comprei todos na Shopee, tá? Então é isso que eu vou usar,
Tomara que pegue nesses brancos, né? Porque os brancos, nossa, misericórdia. Genética é um negócio, né, gente? Ai, gente, eu queria abrir essa porta, tá calor. Mas a feira tá gritando aqui na frente da minha casa. Vou fazer tudo sozinha. Eu ia esperar pra minha filha vir aqui. Na última vez que eu pintei, ela veio aqui e passou pra mim. Mas a Miss Lane tá aquela coisa, né? Não vem quase nunca pra cá, então eu não sei onde tá meus potinhos. Eu vou usar um potinho de margarina. E junto com a tinta eu vou usar isso aqui. Porque na minha cabeça, se eu usar a queratina junto, vai danificar um pouquinho menos, né? Na minha cabeça isso acontece, tá? Isso aqui já deve ter vencido. Porque aquele vídeo que eu mandei pro Rafa, ali não, vem só em 2026. O vídeo que eu mandei pro Rafa tem mais de 2 anos atrás, né? Então é isso. Eu vou fazer... Ó céus, eu tô com calor. Eu vou ligar o ventilador aqui. Ou é barulho de ventilador ou é barulho da feira que vocês vão escutar. Então vamos lá. Eu vou colocar as 2 colorações aqui inteiras. Meu cabelo tá bem longo, ó. O Rafa perguntou se era eu que corto meu cabelo. Sim, sou eu. Sou eu que corto meu cabelo. Sempre fui eu. Sempre fui eu que faço tudo no meu cabelo. Por isso que uma época eu fui pra área de cabelos, né? Porque realmente eu sempre fiz tudo no meu cabelo. Vou montando aqui e vou conversando com vocês. Teve um comentário que fizeram, disseram que eu falo muitas vezes a mesma coisa antes de fazer de fato a coisa. Gente, meu filho tá passando por neuro e como que eu vou explicar? E previamente os diagnósticos dele são TDAH e dislexia. E aí, claro, eu fui pesquisar, né, o que é tal, como é que é isso daí, e eu descobri que provavelmente eu também TDAH e dislexia. Então, eu sou meio atrapalhada pra falar, meio atrapalhada pra raciocinar, meio atrapalhada pra fazer as coisas. Então, gente, relevem, tá? Por isso que eu falo muito, acho por isso que eu falo muito, porque eu falo aí fixa na minha cabeça antes de eu fazer de fato, né? Senão eu fico toda perdida. Vamos lá sobre o caso que mais, né, gerou assunto nesses vídeos que o Rafa reagiu, que foi o meu último relacionamento. Quando eu estava naquele vídeo, gente, vocês viram, né? Tava uma paz, uma tranquilidade aquele lugar. Era Minas Gerais. Eu estava morando lá em Minas Gerais, em Divinópolis. Tem mais de 2 anos que eu gravei aquele vídeo. Já deve ter uns 3 anos já que eu gravei. Não tinha nem 1 ano que eu tava morando lá. Eu acho que não. E eu fui morar em Minas com os meus filhos. Eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo novamente. E eu fui morar em Minas com os meus filhos porque eu queria uma vida mais tranquila pra mim e pra eles, né? E eu pesquisei. Eu, como, né, tenho alguma renda aqui do YouTube, então eu falei, quer saber, eu vou com a cara e com a coragem, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, fui morar em Minas. E em pouco tempo eu conheci aquela pessoa daquele vídeo, né, que vocês assistiram. Tive um relacionamento com ele. Ele sempre me tratou daquele jeito pra pior, tá? Do jeito que vocês viram no vídeo, que vocês ficaram tudo, nossa, mas faz comentários baixos, não sei o que, dali pra pior. Só que ali, gente, eu nunca vi uma pessoa tão falsa, tão fingida. Ele consegue fazer todo mundo achar graça. Ai, ele consegue fazer todo mundo achar graça nas atitudes dele. Então, assim, por mais que eu realmente achava estranho a forma que ele sempre me tratou, que ele tratava as pessoas, sabe aquela sensação de, caramba, se todo mundo tá achando normal, tipo, eu vou achar estranho? Eu devo ser chata, né? Então, eu tô colocando tudo, tá? Então, eu comecei a ficar, não, deixa quieto. Deixa eu ficar calado no meu canto, né? Porque eu acho que eu devo estar sendo chata. Então, eu comecei, tipo assim, aceitar.
Mas isso com o tempo foi mudando, tá? Tem a história no meu canal, tudo que aconteceu, tal. Então assim, quando eu comecei a me ligar, falei, não, isso daí já tá demais. Aí a coisa foi mudando, né? E o que aconteceu foi, em 2024 agora, no meio do ano, meu pai faleceu e eu precisei vir pra cá pra resolver as coisas do meu pai, que tinha falecido. E quando eu vim, eu tinha uma empresa com esse meu ex. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele já gostava de trilhas e tal. Eu até falo isso no vídeo, né, pra vocês. No vídeo que a Rafa reagiu, nos vídeos. Então, assim, quando eu vi que ele gostava de trilhas, que eu achei um negócio legal, eu falei, cara, isso dá um trabalho, dá uma empresa. E eu fui lá e falei, vamos fazer. Ele não queria, ele não via que dava dinheiro. Não, isso daí não dá dinheiro, as pessoas não vão pagar e não sei o quê. Falei, claro que vamos fazer. Eu sei mexer com a internet, eu posso fazer e vamos lá. Você só vai trabalhar e eu vou fazer. Ok, vamos lá, vamos fazer. Então, quando eu vim pra cá, o nosso relacionamento já não tava bom. Por quê? Por causa das atitudes dele que vocês viram nos vídeos, né? Ele realmente, assim, cada vez mais tava me irritando o jeito daquele cara me tratar, e tratar meus filhos, e tratar todo mundo, né? E assim, as pessoas acabam achando graça, rir, acham que é normal, é o jeitinho dele, de tratar os outros, não sei o quê. Só que assim, quando você vive com uma pessoa, você começa a ver, poxa, aí é maldade, não é o jeito dele, não é maldade mesmo. Então assim, a minha já não enganava mais, né? Era falso com todo mundo. Então a coisa foi só piorando, né? Porque a minha paciência foi se esgotando e não deu certo, né? E aí quando eu vim pra cá, assim, tava mal as coisas entre a gente, mas a gente vivia junto ainda, né? A gente tinha uma empresa, eu morava com ele ainda. Bem ou mal a gente ainda tinha, né, um relacionamento. E quando eu vim pra cá, pra São Paulo, ele aproveitou a oportunidade. Meu pai tinha falecido, tinha uns 3 dias, 4 dias que eu tava aqui em São Paulo que meu pai tinha falecido. Ele mandou um áudio, aí é a história do golpe, né? Porque ele mandou um áudio falando que tinha terminado comigo, mas na verdade o terminado dele foi não volte mais, porque eu troquei a chave da casa, e me tirou de todos os grupos do nosso trabalho. Então, o golpe foi esse, né? Foi, na verdade, pra me tirar da empresa que eu tinha criado pra nós. Lá, pras pessoas, o que me contaram é... Ai, caramba, passei na minha roupa. O que me contaram é, Angélica, ele tá dizendo que tudo que ele fez é porque ele não gostava dos seus filhos. Olha o absurdo, né? Não sei se o pior é ele falar isso ou as pessoas acharem normal o que ele falou, tá? E pra melhorar, ele diz pra todo mundo lá que a empresa não fui eu que criei. Cheirinho. A empresa não fui eu que criei. Foi ele com a família dele. Ai, eu fiquei muito pé da vida com tudo isso. Pensei em entrar na justiça. Muita gente falou, Angélica, vai na justiça. Angélica, resolve isso. Angélica, não deixa... que isso é ruim. Pensei, mas falei, quer saber? Não deixa, gente. Deixa, eu vou cuidar da minha vida. Fiquei com muita raiva. Fiquei, nossa, muito brava com tudo isso. Poderia ter voltado, poderia. Mesmo assim, poderia ter voltado. Por quê? Né? Na justiça, ali era minha casa, meu carro tava lá, minhas coisas estavam lá, tudo tava lá. Então poderia ter voltado. Porém, um dia antes dele me mandar esse áudio, eu tinha orado pra Deus, porque tava difícil a coisa, realmente, não tava legal. Ó, tá cremoso assim. As coisas não estavam legal. Então eu orei pra Deus, falei, Senhor, me dá uma luz, porque não tá legal. Umas amigas minhas também me aconselharam, né, falando, Angélica, não tá bom lá pra você, com os meninos, você tem sua casa aqui em São Paulo, né, não volta não e tal. Eu falei, quer saber, eu vou orar. Sou cristã, vou orar e é isso. E orei e falei, Senhor, meu Deus, dá uma luz, né, eu tenho minha casa aqui, tenho minha família aqui em São Paulo, mas eu não queria voltar pra São Paulo. Mas eu tenho uma empresa lá, meus filhos têm a escola lá, né? Eu tenho minha vida que eu fiz lá em Divinópolis. E eu não queria voltar pra cá. Eis que no dia seguinte o infeliz mandou esse áudio, né? O áudio do golpe. Então, fiquei
com raiva, fiquei, chorei, fiquei desesperada, mandei mensagem pra todo mundo, falei, caramba, eu vou voltar e não sei o que, a briga vai dar e não sei o que, porque, né, minha paciência também é pouca, eu sabia que se eu voltasse o negócio ia ficar feio, né? Então assim, fiquei muito brava e tal, só que aí eu lembrei, falei, cara, eu não orei pra Deus me dar uma direção? Tá aí, cara, fica, chegou, volta pra São Paulo, acabou. Então assim, fiquei muito pé da vida, fiquei muito pé da vida, assim, fiquei, mas eu falei, quer saber, chega, não vou mais sofrer com isso. E aí eu falei, vou voltar e tal, e mandei o infeliz mandar minhas coisas, também foi outra briga, que está tudo no meu canal, porque ele não queria mandar minhas coisas, queria me roubar, claro, ele queria me roubar, porque ele não queria mandar minhas coisas, e enrolou pra caramba, e muitas coisas ele não mandou, tive um baita de um prejuízo. Aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar sofrendo, gente, deixa eu ver o que eu faço aqui pra eu conseguir... pra eu conseguir alinhar aqui, eu vou usar vocês aqui, eu vou olhar pro celular pra eu conseguir ajeitar esse cabelo. Então, eu preciso de um pente. Eu tô sem pente, eu não tenho nenhum pente, tem um pente pequenininho que eu não sei onde preparar. Vou usar a escova. Deixa eu ver aqui. Tem pra onde correr não, vou usar a escova. Bom, então, continuando. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou voltar, vou ficar quieta, já tava aqui, né? Vou ficar quieta e Deus vai cuidar e vou ficar em paz. Não vou sofrer mais com isso. E assim eu fiz, gente. Muita gente vai falar, nossa, como você é besta, você não foi na justiça, você tinha direito a isso, direito aqui, porque eu vivi mais de 2 anos com ele, né? Direito a não sei o que, direito da empresa e tal. E eu falei, quer saber, dane-se, eu orei pra Deus me dar uma resposta e foi essa resposta. Não é, acabou lá, chegou e de verdade, aquela empresa, gente, eu criei assim com muito carinho, eu fiz tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, me esforcei pra caramba. Mas sabe quando você vê que o negócio não vai porque a outra pessoa só pensa em dinheiro? Ali é uma empresa, é um tipo de trabalho que pode... Como que eu vou falar essas palavras, né? Por causa do YouTube. Que pode tirar vidas. Pode. Com gente responsável. E esse cara ele não queria colocar funcionários por mesquinharia. Não queria colocar funcionários. Tem que ser só ele, o guia. Ele não queria responsabilizar nada. Ele não queria nada que tivesse que pagar. Ninguém. O problema daquele cara é dinheiro. Nunca vi um ser humano com tanto problema com dinheiro como aquele lá. Então, eu comecei a ver, eu falei, gente, esse cara só pensa em dinheiro. Uma hora isso daí vai dar merda. Deus me perdoe da maneira que eu vou falar, mas é a verdade. Teve uma viagem pra... A última vez que tinha ido pro Pico da Bandeira, só ele pra levar, acho que, sei lá, umas 20 pessoas por aí. Eu falei, eu nem vou nesses negócios mais, porque eu falei, isso uma hora vai ficar feio. Ele simplesmente incentivou um monte de pessoa mais idosa, sem preparação física nenhuma, para subir o Pico da Bandeira. Busquem informações sobre o Pico da Bandeira para vocês verem como que é sério a coisa. Eu, que tenho 36 anos, que gosto de fazer caminhada, é pesada a subida para lá. Imagina uma pessoa, de 60, 70 anos, subir, ele não tá nem aí. É só paga, filha. Paga que ele vai te levar arrastado, mas ele vai te levar pra lá. Então eu falei, gente, uma hora isso vai dar cagada. Eu falei, quer saber, deixa eu cuidar da minha vida. Ai, gente, vamos lá. Então eu falei, quer saber, deixa eu cuidar da minha vida antes que isso dá, né? E o meu nome vai junto. Essa é a verdade, é isso que eu pensava. Na hora que o negócio ficar feio, não é só o nome dele que vai, né? É o meu também. Então aí eu falei, não, deixa quieto, Deus sabe o que faz, já deu o meu tempo nisso tudo. E de verdade, gente, olha, Deus é tão bom que assim... Ai, caramba, ardeu aqui. Por que ardeu? Peraí, foi...
Foi a testa ou foi a cabeça? Foi a testa porque tá sensível por causa da pomada que eu passei, mas não foi a testa, é a cabeça que ardeu. Ué. Então é isso, gente. Eu levei um golpe daquele cara. Não tô sofrendo, não. De verdade, tô sofrendo, não tô bem de boa. Deus tá cuidando tanto de mim. Me obriguei a focar no que eu gosto de fazer aqui em São Paulo, que é fotografia. Deus tem colocado muita gente maravilhosa pra me ensinar, né, o que eu preciso, pra me dar oportunidades. Esse final do ano de 2024 foi muito bom pra mim, gente. Eu tô fazendo assim, aleatório. já vocês vão estar tudo bravo. No vídeo do Rafa, eles ficaram bravos, até eu fiquei bravo, de verdade. Porque realmente era só um lado que eu... Nem sei qual era o lado. Sacola de vídeo. Era só um lado que eu acabava colocando, né? Perdão, gente, mas é tipo... Eu acho que por conta da luz que tava lá, que tava vindo só de um lado, eu não me ligava muito no outro. Não sei por que eu fiz isso. Realmente, eu tava muito certo. Eu vou fazendo aleatório aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. É mais por conta da raiz. Mais por conta da raiz que eu vou fazer isso. Vocês estão vendo? Não tô nem passando nas pontas ainda não. Eu vou passar a escova pra espalhar. Eu vou fazer assim. Fazer sozinha é muito ruim. Eu faço do jeito que der. Então é isso, gente. Aí voltei pra São Paulo. Graças a Deus, Deus tá cuidando de mim. Dos meus filhos. Meus filhos até preferidos, vocês acreditam? Deus tem noção de nada também, né? Essas bênçãos só... Ele acha que a vida é só diversão, né? Se eu pudesse escolher, eu não teria voltado, não, gente. Eu não teria voltado. De verdade, Deus sabe. Eu falei, Senhor, eu não quero voltar pra São Paulo. Não queria. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui por conta dos brancos. Então, assim, eu falava, Senhor, eu não quero voltar, não, meu Deus. Eu queria uma direção, mas a direção que não fosse voltar pra São Paulo. Ai, gente, São Paulo é complicado, né? Na primeira semana que a gente tava aqui, roubou a bicicleta do meu filho, vocês acreditam? Eu acho que foi isso na primeira semana. Por aí, primeira semana, primeiro mês. Mas foi assim, pouco tempo, roubaram a bicicleta dele aqui no quintal. E olha que o nosso quintal tem muro. Eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso não, velho. Ai. E onde eu moro não é um lugar ruim. De verdade, não é. Mas alguém, sei lá, em que momento que a pessoa conseguiu pular aqui? Ai, Deus, misericórdia, Jesus, viu? Eu vou espalhar assim. Lá vai vocês ficarem bravos comigo. Ai, não faz isso. Mas, gente, tem que espalhar. Senão assim fica muito... Ai, puxa devagar. Assim fica um pente, né? Tinha um pentinho pequeno. Eu não sei onde foi parar. Ai, caraca. Vocês vão ficar tudo doidos comigo. O jeito que ela tá pintando o cabelo. Gente, o foco é mais por conta da raiz mesmo. E porque eu quero sair um pouco desse dourado também, né? Vou encharcar ainda. Vou encharcar. Calma o coração que vai dar certo. No final dá certo. No final vai dar certo. Vai, Rafa, calma. Calma que vai dar certo. Ai, gente. É isso, a vida é assim, né? Camila lamenta não. Eu falo, eu não fui atrás de justiça e eu tô ganhando muito mais do que se eu tivesse ido. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Eu não fui atrás de justiça, eu tenho sido muito abençoada. E as informações que eu tive do infeliz é que se lascou muito já. Eu falo, o quê? Eu não sou santa não. Quero mal de alguém? Não quero. Mas tenho pena? Também não tenho. Sinto muito, mas pena também não tenho. Não raiva de ninguém. Eu também não sou santa não. É isso, gente.
Eu sei que eu tô bem melhor, tá? Bem melhor. Muita gente ficou doida. Nossa, os comentários que ele faz tentando diminuir. É. E agora daí pra pior. E eu era chata, eu reclamava. Ai, mas que chata, que isso é uma brincadeira, que não sei o quê. Tinha que achar bonito, tinha que achar a coisa mais linda. Ui. Eu era motivo de piada na frente dos outros. Isso nas trilhas, tá? As trilhas que era o nosso trabalho. Eu era motivo de piada. Ele usava meu nomezinho pra fazer piadinha pra todo mundo rir. Ai, meu Deus, quando eu lembro essas coisas, olha, eu parei até de ir para as trilhas, que era o que eu gostava. Não era só pelo trabalho, não, porque eu realmente gostava também. Mas eu parei, falei, não. Porque aí é o meu trabalho também, né? Aí eu vou perder minha paciência, eu vou perder a razão no meio, perder a razão no meio de todo mundo, não é perder a razão não, mas tipo assim, né? Imagina no que ia dar eu, a dona da empresa, né, a segunda dona da empresa, xingar o infeliz do outro dono no meio de todo mundo, porque a paciência também é pouca, né? E aí eu parei de ir pra trilha por causa disso. Eu falei, quê? Eu não vou, porque ainda mais, né? Tinha hora que ele fazia uns comentários, gente, tão patéticos dos clientes, e as pessoas ria. E aí eu sou chata porque eu não acho graça. Eu vi ele fazendo... Ixi, minha calça já vai ficar feia. Eu vi ele fazendo piadas sobre gente gorda, sobre gente negra, sobre gay. E são piadas desrespeitosas e as pessoas riam. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, que planeta que eu tô, pelo amor de Cristo, que eu não acho isso engraçado. Pra mim é falta de respeito. Falta de respeito, as piadinhas. E aí todo mundo ria, ai gente. E aí quando eu voltei pra cá, eu falei, gente, uma amiga falou pra mim, amiga, foi a melhor coisa que você fez, sabe? Porque... Voltei não, né? Quando eu fui obrigada. Porque aguentar um ser humano desses, quando eu paro pra pensar, eu falo, nossa, olha, eu fui guerreira, viu? Eu detesto gente que humilha o outro, sabe? Eu odeio gente assim. Eu detesto gente que tenta ser feliz rebaixando alguém. E era isso que eu vi ali. Então eu tive muita dificuldade em aceitar essas atitudes dele. Não era só comigo, não, era com todo mundo. E é isso, né, gente? Vocês estão vendo? Ó, vai dar certo. Tá meio confuso isso que eu tô fazendo aqui, mas vai dar certo. Eu tô passando. Eu acho que eu tô passando todos dos dois lados certinho. Será que não? Vamos ver o que vocês vão falar. Não, mas o meu maior foco é aqui, ó. É aqui que eu tenho mais que essas manchonas brancas aqui, que só Jesus na causa. Tem que tomar cuidado porque eu tô passando uma pomada pra tirar essas manchinhas de melasma que eu tenho. E aí minha testa, como eu tô com bastante mancha de melasma, eu tô passando bastante, com frequência, né? E aí tá ficando bem sensível minha testa. Queria passar a escova, mas acho que não vai. Só vai piorar o meu processo aqui. Eu vou terminar de encharcar aqui e já volto com o cabelo finalizado pra falar com vocês. Voltei aqui com o cabelo encharcado, tá? Eu fui pro espelho ali pra olhar exatamente o que eu tava fazendo, né? Porque olhando só aqui na tela do celular, eu acabo não vendo muito bem.
Eu acho que encharquei muito bem, tá? Eu acho. Eu dei umas aberturas aqui, coloquei no meio e tal. E fui espalhando. Eu tava vendo aqui os comentários do Rafa pra ver se tinha alguma coisa assim que eu tinha que falar, assim. Vocês questionaram bastante. Bastante gente questionou, né? Que eu penteio. Gente, na minha cabeça, se eu não pentear, não vai passar por todos os fios. Então, por isso que vocês viram assim, eu não tava com pente, por isso que eu não pentei aqui agora. Porque com a escova parecia que eu tava puxando, tipo assim, ia quebrar um pouquinho mais, sabe? Mas, na minha cabeça, se eu pentear, eu vou espalhar mais o produto. Aí teve gente falando que, tipo assim, que quando penteia, retira o produto, né? Mas na minha cabeça, eu tô espalhando mais. Então, por isso que eu penteio, tá? Aqui eu só não pentei mesmo porque eu não encontrei o pente, tá? Mas tá assim, ó, tá bem encharcado. Eu não consegui prender direito. Prendi. Não prendi muito bem, mas prendi aqui. E vou deixar aqui agora 50 minutos. Porque eu quero que pegue esses brancos. Já tá escurecendo, ó. Gente, eu vou preferir ficar mesmo de cabelo mais escuro. Já dei uma enjoada do dourado, do laranja. Não combina muito comigo, não. Então daqui a pouco eu volto. Voltei pra mostrar pra vocês o resultado da cor do cabelo. Meu cabelo ainda tá úmido aqui no fundo aqui, ainda não secou. Tô deixando secar natural mesmo. Tá assim, gente, tá mais escurinho mesmo. Mas ainda, ó, ainda não tá bem escuro não. Vai desbotar com certeza. Mas tá bom. Tô preferindo mais escuro mesmo do que aquele laranja que estava. O que vocês acharam? Eu acredito que não vai desbotar tanto não. Eu acho que não, dessa vez não muito não. Vai desbotar um pouquinho, mas não tanto. E é isso. Gostei, já tá pegando um pouquinho mais de cor. Ó, a ponta também. Claro que assim, do jeito que eu estou mostrando pra vocês. Nossa, parece que tá meio esverdeado. Do jeito que eu tô mostrando pra vocês, vocês nem vão ver se tá bem pintado, né? Mas tá bom, gente. A ideia aqui do vídeo nem era fazer muito perfeitamente, não. Porque do jeito que eu fiz nem foi, né, lá muito bem feito. Foi mais pra conversar com vocês e mostrarem que mostrar, né, que eu estou saindo do ruivo, desisti do ruivo, estou ficando morena. Ai, os brancos, eu nem olhei direito, mas aparentemente, né, aqui tá quase 100% seco. Aqui tá bem sequinho já, então tá assim, fica um pouquinho morena. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo pro Rafa, um beijo pra todos os inscritos do canal dele. Muita gente veio pra cá me acompanhar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Angélica agora está um pouquinho morena. Não vou mais ser chamada de Mary Jane. Onde eu andava tinha alguém me chamando de Mary Jane, que é a namorada lá do Homem-Aranha, né? Pronto, agora estou meio moreninha. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo que é muito importante pra mim. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Beijo, tchau!